coração. Mas hoje um culto um pouco diferente. Vamos daqui a pouquinho estar ministrando a ceia do Senhor Jesus também nessa noite. Abra a tua Bíblia, livro ou carta dos primeiros Coríntios. Carta a 1 Coríntios. Graças a Deus. Aleluia a Deus. Deus maravilhoso. Louvado seja o Senhor. Aleluia a Deus. Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 11, o verso é o 17. Aleluia, Deus, tu és grandioso. Aleluia, Deus. 1 Coríntios 11, verso 17. Glória a Deus. Amém? Amém, Jesus. Santo, santo é o Senhor. Diz assim: nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo, ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezai a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo, porque eu recebi do Senhor, porque também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Aleluia. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber este cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Aleluia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo.
Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais um pelos outros. Mas se algum tiver fome, come em casa, para que vos não ajuntais para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-la-eis, quando for ter convosco. Aleluia, Deus. Querido Pai, eterno Deus, Deus de maravilha, Deus da eternidade, Deus da paz, Deus onisciente, onipresente, Deus onipotente, Deus criador de todas as coisas, nós te louvamos, lhe bendizemos nesta noite, nesta terça-feira, dia 11. Ó Jesus Cristo, eu peço a Ti, Deus, que recaia sobre nós a compreensão da Tua palavra, a revelação do Teu divino Espírito Santo, e que possamos, meu Deus, compreender e entender o que o Senhor tem e quer para a nossa vida, qual é a postura, qual é a posição, meu Pai, que o Senhor quer do vaso. Senhor, coloque as Tuas mãos em nós e nos mude, trabalhe em nós, molde o nosso caráter, a nossa fé, molde, Senhor Jesus Cristo, as nossas estruturas diante da Tua face, da Tua presença. Guia-nos, ó Deus, pela vereda da Tua justiça, por amor do Teu nome, ó Pai. Acampa o Teu exército de anjos à nossa volta, nos guardando, Pai. Em nome do Teu Filho amado, eu lhe peço para a glória de Deus. Amém. Amém, Jesus. Irmão, pode assentar em nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Senhor. Quem aqui não conhece esse texto? Quem aqui não conhece o texto que nós tomamos como o texto base da ceia do Senhor? A ceia do Senhor, que não é algo supérfluo, não é algo passageiro, não é algo passado, mas é algo que é presente, que é vivo e louvado seja o nome do Senhor, é ordenança do Senhor para a nossa vida, é ordem de Deus, é ordenança do Senhor Jesus Cristo para a nossa vida. A ceia do Senhor, o batismo nas águas, tudo é ordenança, e a igreja precisa viver estes princípios, tomar desta fé, participar do corpo e do sangue do Senhor, porque o próprio Cristo disse: aquele que não come da minha carne e aquele que não bebe do meu sangue, este não tem parte comigo. Aleluia. Então isso é muito sério. Muitas vezes as pessoas leem o texto, ouvem falar do texto bíblico e não dão crédito, levam como algo supérfluo, leva como algo passageiro, leva como algo que não traz impacto algum em nossa fé. Mas eu, como ministro da palavra de Deus, irmão, eu preciso lhe orientar aqui nesta noite e lhe dizer, aleluia, que você está no culto mais especial dentro da igreja. Aleluia, é o culto da Deus. ceia do Senhor. Glória a Deus. Por quê? Porque tem uma mesa pronta, tem uma mesa posta, tem uma mesa preparada. E todas as vezes que nós falamos de mesa, nós falamos de aliança. Todas as vezes que nós falamos de mesa, nós falamos de pacto. Todas as vezes que nós falamos de mesa, nós falamos de unidade. Todas as vezes que nós falamos de mesa, meu irmão, nós lembramos, aleluia, de intimidade. Quem colocou a mesa, o dono da mesa é Cristo Jesus. Nós somos os convidados, fomos convidados por Ele, convidados especiais, convidados que Ele escolheu a dedo, que Ele chamou antes que fosse formado no ventre da mãe. Ele chamou. João capítulo 3, verso 16, Deus amou
o mundo de tal forma que deu seu Filho unigênito, para que todo Aleluia. aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ah, meu querido, que pena que nem todos entendem esse chamado. Que pena que nem todos aceitam esse convite. Que pena que muitos, aleluia, agora estão com muitos afazeres, agora estão preocupados com outras coisas, agora estão preocupados em visitar as terras que comprou, está preocupado em visitar o gado que comprou, está preocupado em visitar o apartamento que comprou. E o Senhor, Ele disse: sai pelas ruas, sai pelos becos e pelas vielas, e chama até a minha casa os cegos, chama os aleijados, chama os paralíticos, chama os coxos, façam com que eles entrem para a minha casa, e eles participem da minha mesa, participem do meu banquete. Tem muita gente que pensa que está curado e por isso não quer participar da mesa do Senhor. Tem muita gente que pensa que já está liberta e por isso não quer participar da mesa do Senhor. Em contrapartida, aleluia, aqueles que se humilham, aqueles que estão, meu irmão, com a vida, louvado seja Deus, na dispensação do Espírito Santo de Deus, o Senhor manda chamar, e eles não esperam chamar pela segunda e nem a terceira vez. A primeira vez é suficiente, uma vez só é suficiente, porque o dono da festa disse: vai, chame eles, tragam eles para minha casa, para que a minha casa se encha. Oh, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E eu já falei sobre isso aqui, sobre essa parábola que o próprio Cristo contou, sobre o dono de uma casa, um senhor muito rico que fez a festa, e ele convidou antecipadamente os seus amigos chegados, os seus conhecidos, e falou: tal dia vai ter uma grande festa, uma grande ceia lá na minha casa, e você está convidado. E o servo foi chamar estes convidados, porque eles estavam demorando chegar, porque o dia da ceia tinha chegado, o dia da festa tinha chegado, e nada dos convidados, aleluia, que foi levado a ele uma carta, meu irmão, uma carta assinada, aleluia, timbrada com o anel do dono daquela casa. Você é um convidado especial, quero que você venha. E eles prometeram que iria, mas quando chegou no dia, não apareceu ninguém. Não apareceu ninguém. É triste, é triste. É triste. Porque o dono da casa, ele é o dono da casa, ele investiu tempo, ele investiu recurso, ele investiu tudo para preparar aquela ceia, aquela festa, e os convidados só tinham que ir, era tudo 0800, é de graça. Aleluia. É Deus. É de graça. Aleluia, Deus. Você não teve que pagar nada. Nós não tivemos que pagar nada. E mesmo assim, a gente reluta, a gente não quer participar, a gente não quer se render, a gente não quer se entregar, a gente não quer se humilhar, a gente não quer se prostrar diante dele. E a palavra vai dizer que o servo foi chamá-los. Olha, venha, porque é hoje. Já está tudo pronto, o Senhor está te esperando. E eles então deram as suas desculpas. Meu Deus. Eu comprei terras, eu preciso ver. Eu comprei uma junta de gado, eu preciso experimentá-los. Eu casei e estou indo para a minha lua de mel. E daí por diante, cada um foi dando uma desculpa. O servo voltou com um recado, com a notícia para o seu senhor, dizendo: olha, ninguém pôde vir, porque todo mundo já estava ocupado. Como é que
você consegue marcar, irmão, um compromisso em cima do compromisso que Deus fez com você? Como é que você tem a coragem de marcar um compromisso em cima do compromisso que Deus fez com você? O seu compromisso é mais importante do que o compromisso que Deus marcou com você? É, Deus. A sua reunião é mais importante do que a reunião que Deus marcou com você? A sua presença na casa do seu amigo, na casa do seu vizinho, a sua presença lá é mais importante do que a sua presença na casa de Deus? É, Jesus. Aleluia, Deus. Sabe por que muitas das vezes você vê outros recebendo a bênção no teu lugar? É porque você não quer ter compromisso com Deus. Verdade, Pai. Por isso que a palavra do Senhor diz: eu escolhi os que não são, para confundir aqueles que são. Aleluia. Os bons tinham sido chamados, tinham sido levados uma carta amarrada com um laço vermelho, tudo bonitinho, timbrado com o anel do dono da casa, aquele convite especial, igual você recebe quando um amigo vai casar, aquele convite lindo, escrito em letras douradas, muito bonito, e você olha e você se sente, você estufa o peito e diz: nossa, eu sou importante mesmo. Aleluia. Assim foi com aquelas pessoas que o Senhor convidou, mas quando chegou no dia, ninguém apareceu. Sabe o que é isso, meu irmão? É virar as costas para aquele que um dia lembrou de você. É virar as costas para aquele que um dia teve você como alguém importante. Mas muitas das vezes a gente pensa que Deus precisa da gente. Precisa não, irmão. Eu tenho que lhe dizer que Deus não precisa. Se você não quiser, se você não quiser adorar, se você não quiser louvar, se você não quiser se render, se você não quiser se entregar, se você não quiser, a palavra fala que Deus tem poder para fazer as pedras clamar no seu lugar. Aleluia! A palavra vai dizer que então o Senhor disse: não tem problema. Vai chamar então os que estão à beira do caminho, os cegos, os coxos, os mancos, os aleijados. Tragam eles e façam com que eles entrem para a minha casa, assentem na minha mesa e participem da minha festa. Aleluia! Eu fico me perguntando, um dia eu falei isso aqui, eu quero repetir, porque eu não tenho nada de novo para trazer. Eu fiquei me perguntando por que aqueles que foram convidados com antecedência não foram, e aqueles que foi convidado em cima da hora foram. É porque aqueles que tinham sido convidados em cima da hora, eles não estavam amarrados a nada. Aleluia, Deus. Eles não estavam presos a nada. E se nós queremos servir a Cristo, o mundo não pode te amarrar. O pecado não pode te amarrar. As coisas terrenas dessa terra não podem te prender e te frustrar, para que você olhe para tudo isso e olhe para a porta da igreja, para a casa do Senhor, e você fala: hoje eu não posso ir, porque eu estou amarrado com isso aqui. Em nome de Jesus, meu irmão, aleluia, que todas as amarras espirituais que o diabo tenta contra a nossa casa e a nossa vida espiritual seja desamarrado hoje, e que você atenda a chamada do Espírito Santo de Deus, e que você diga: meu Deus, eu estou aqui, usa-me a mim, Senhor, eu sei
mais um dia na tua presença do que 1000 dias fora da tua presença. Então eu não quero estar preso a nada. Eu acho que a gente precisa fazer essa oração, meu irmão, aleluia, e mandar Jesus queimar toda a amarra que tem nos amarrado no nosso dia a dia, e que a casa de Deus tem ficado vazia, que a mesa de Deus tem ficado vazia, aleluia. Deus está comunicando ao nosso espírito e dizendo: ei, está na hora de você retornar, a tua cadeira está lá no mesmo lugar, volte, porque Ele quer cear junto com você, aleluia. Eu cearei contigo e você ceará comigo, diz o Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Tu és maravilhoso, Pai. A festa aconteceu, a casa encheu, porque ainda Deus tem, irmãos. Deus tem os seus. Deus tem ainda os seus. Muitas vezes a gente olha assim e fica procurando, cadê um crente? Aleluia, aleluia. Eu não estou vendo mais, está difícil achar um. Aleluia. Elias um dia também estava assim, orando a Deus e dizendo: só eu fiquei, Senhor. Aí Deus olha para ele e fala para ele da seguinte forma: você está enganado, rapaz. Você está olhando com a ótica humana e terrena. Você pode estar olhando e não pode estar vendo ninguém, mas eu quero revelar para você que eu guardei 7.000 profetas que não se dobraram perante, aleluia, Paulo. Eles são meus, estão escondidos nas minhas mãos, e na hora certa eles vão se levantar para fazer a minha obra. Oh, glória! Mas a obra de Deus não para, meu irmão, aleluia. A obra de Deus, ela não pode parar. A obra de Deus não pode parar. Aleluia, Deus. Quando Paulo escreve à igreja de Corinto, está acontecendo dissensões dentro da igreja. Dissensões é confusão, mau entendimento. Um fala uma coisa, o outro entende outra, interpreta outra. E a palavra vai dizer que no dia que o povo se reuniam para cear, eles ainda praticamente não tinham entendido a ceia do Senhor. O que era cear na presença de Deus. Paulo começa no versículo 17 dizendo: o que vocês pensam que eu vou dizer de vós? Vocês estão pensando que eu aprovo, que eu louvo o que vocês estão fazendo? E disse Paulo: nisso não vos louvo, ou seja, eu não aprovo o que vocês estão fazendo. O que é que Paulo não aprovava diante da igreja de Corinto? Porque o povo, quando se ajuntava, está escrito, aleluia, ainda no versículo 17, na parte B, porque Paulo diz assim: porque quando vocês se ajuntam, vocês não se ajuntam para melhor, mas se ajuntam para pior. É Deus. Para que estar na igreja? Se cada dia que passa, em vez do seu nível espiritual subir, desce. Para quê? Então fique em casa. Para que vir para o culto e ficar com a boca fechada, a boca amarrada? Para que vir para o culto e ficar coçando o olho toda hora, ir no banheiro toda hora, bebendo água toda hora, olhando para a rua toda hora, clicando no celular toda hora? Para quê? Então é melhor ficar em casa. Porque se fosse para juntar para pior, é melhor que fique em casa. Nós precisamos nos ajuntar para melhor. É para melhor, para que a glória de Deus entre na casa, para que o poder de Deus, aleluia, baixe sobre a nossa vida. Aleluia. Obrigada, Senhor. E quantas vezes
vezes a gente tem se ajuntado para pior, irmão. Eu preciso falar, eu sou pastor, então é eu que tenho que falar. Eita glória! Aleluia. Quantas vezes a gente tem se ajuntado para pior? Ajuntado para falar mal da vida alheia, ajuntado para criticar a vida do irmão, da irmã, ajuntado para falar mal do pastor, do presbítero, do diácono, ajuntado para falar mal do jovem. A gente só vê defeito no outro. O Senhor Jesus, ele disse: arranque a trave que está no teu olho, em vez de você ficar preocupado com o cisco que está no olho do teu irmão. É Deus! Ou será que a gente não entende essa expressão de tamanho? Um cisco com uma trave. Espera aí, irmão. O que é um cisco diante de uma trave? Aleluia. A igreja de Corinto estava se ajuntando para pior. E isso é triste. Isso é triste. Espírito da verdade. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu levo uma vida de pastor, irmão, e o meu sonho era que a igreja ela andasse crescendo e crescente. Mas não é isso que eu vejo. Não estou aqui para desanimar vocês, não. Estou aqui para falar a realidade. Já dizia o texto de Mateus 25, 10 virgens, 5 loucas, 5 prudentes. E ali eu aprendi que é 2 igrejas para Deus tirar uma. É Deus! É 2 igrejas para Deus levar uma. Então eu sinto muito te dizer, tem gente tomando ceia dentro da igreja, vai para o inferno. É, Jesus. Tem gente que participa de ciclo de oração na igreja, vai para o inferno. Tem gente pregando em cima do púlpito, vai para o inferno. Tem gente cantando, pulando e saltitando aqui, dizendo que está com o Espírito Santo, mas vai para o inferno. Porque quando se ajunta, não se ajunta para melhor, se ajunta para pior. Não dá testemunho de vida. Não dá testemunho de vida. Não vejo, eu como líder, como pastor, eu não vejo preocupação na vida de muitos. Preocupação com isso aqui, ó. Meu Deus! Aleluia! É Jeová! Teve um dia que eu brinquei na igreja da sede e falei, abra no Salmo 151, a igreja inteira. Meu Deus! Até os que estavam em cima do altar. Pegou a Bíblia e foi abrindo. Eu falei, irmão, não tem Salmo 151 não, irmão. É Jesus! Eu não estou falando que a gente precisa saber tudo, porque eu também não sei tudo. Mas eu estou falando da preocupação de examinar a palavra de Verdade, Deus Deus! todos os dias, de dia e de noite. Aleluia! Glória a Deus! Meu Deus! Aleluia! A igreja de Corinto estava vivendo um grave problema. Por que, pastor? Porque a igreja de Corinto era abastada, era uma igreja rica. A cidade de Corinto era uma metrópole, era uma cidade muito ampla. Era uma cidade que, se eu não estiver enganado, recebia várias embarcações ao redor do mundo todo. Era uma cidade próspera. E esses crentes da igreja também eram prósperos. E quando eles se ajuntavam, diz a história que cada um levava um prato. Cada um levava um tipo de alimento. Só que no meio de muito que tem, que pode, que tem, também existe os que não podem e os que também não têm. E a história vai dizer que aqueles que levavam seus pratos, que colocavam aqueles pratos coloridos na mesa, muito bonito, muito chique na mesa,
Quando começavam, dava ordem para eles se assentar e cear, cada um comia suas refeições, bebiam vinho, comiam uns até demais, outros bebiam até demais, e a palavra vai dizer, o apóstolo Paulo está dizendo, que aqueles que não tinham, ficavam com fome, não comiam nada. Que igreja é essa? Que igreja é essa? Que você está comendo diante de um irmão que não tem, você não tem coragem de oferecer a ele. Que igreja é essa? Que se assenta em uma mesa, a mesa é a mesma, mas na mesa do lado de cá eu como, na mesa do lado de lá ninguém come. Que igreja é essa que não se ajunta para melhor, mas se ajunta para pior? O apóstolo Paulo está combatendo tudo isso. E ele está dizendo que ele não aprova esse tipo de atitude. No versículo de número 16, ele diz, porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais, há entre vós dissensões, e em parte eu creio. Importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Ainda bem que existia ali no meio alguns que eram ainda sinceros. Deus. Aleluia, Pai. E os sinceros se manifestaram no meio daqueles que estavam querendo levar as coisas de Deus de qualquer maneira. Aleluia. Os sinceros se levantaram e os sinceros começaram a denunciar o que estava acontecendo de errado. Aleluia, Deus. Você foi chamado para denunciar o pecado. Você foi chamado para denunciar a imoralidade espiritual. Você foi chamado para denunciar aquilo que a Bíblia não diz. Você foi chamado para denunciar, aleluia, todo ato corrupto, eclesiástico e espiritual dentro das nossas igrejas. Aleluia, Deus. Você não foi chamado para colher como aqueles que estão fazendo o mal e o pecado. Quando o apóstolo Paulo ouviu isso, ele disse, isso em parte o creio, porque o apóstolo foi muito sábio. Ele ouviu falar que a igreja estava assim, ele não estava lá presente, é por isso que ele enviou a carta, pois ele não estava lá. Mas ele diz, eu ouvi o que está acontecendo aí, em parte eu creio, ou seja, ele não acreditou também em tudo que lhe falaram. Porque essa precisa ser a nossa posição. Te falou, meu irmão? Vai conferir. Vai buscar a fundo o que está acontecendo. Ah, me falou isso, aí você já sai replicando para frente. É o tal do diabo dentro da igreja, o diabo que chama me falaram, né? Isso não pode acontecer. A gente precisa aprender com o apóstolo. Em parte, eu creio. Porque ele foi procurar a fundo saber o que estava acontecendo. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Não tens porventura casa para comer e para beber? Ou desprezai a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Eu não vos louvo. Aí ele vem no versículo 23 dizendo, porque eu recebi do Senhor.
Porque eu recebi do Senhor. Senhor. Sabe o que Paulo está falando aqui? Quando vocês trazem as suas ceias, cada um toma para si a sua própria ceia. O que ele está falando aqui? Ele está falando do prato que o pessoal trouxe de casa. Cada um toma para si o próprio prato que trouxe, e muitos comem demais, outros se embriagam demais, e outros ficam sem comer. Se for para vocês fazer isso, fazem na casa de vocês. É Deus. Faz na casa de vocês. Na igreja não é lugar de comer ceia. Na igreja é lugar de participar Aleluia, Deus. da ceia do Senhor. Glória a Deus. O que Paulo está falando para eles é: a ceia do Senhor, meus filhos, não é comes e bebes. Não é festinha de aniversário, nem festa de casamento. A ceia do Senhor, ela é uma simbologia espiritual. E nós precisamos ter reverência quando estivermos diante da ceia do Senhor. Aleluia, Que Deus. todos comam igual, que todos bebam igual, que todos participam de maneira igual, e assim todos venham ter comunhão uns com os outros, e todos com Cristo Jesus, aleluia, que é o dono da igreja. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Eu recebi do Senhor também, vos ensinei, que o Senhor, na noite que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Glória a Deus. A ceia do Senhor é para a memória do Senhor. Fazer em memória do Senhor. É um momento particular, meu irmão, entre você e o Senhor. É um momento, aleluia, que ninguém pode roubar, entre você e o Senhor Jesus. Aleluia, Aquele Deus. que pagou seus pecados, aquele que se fez sacrifício no seu lugar, aquele que se fez pecador no seu lugar. O momento é entre você e Ele. Então não deixe nada lhe tirar o foco, nada lhe tirar essa presença, essa oportunidade de você cear junto com o Senhor Jesus. Verso 25, semelhantemente também depois de cear, Ele tomou o cálice e disse: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Aleluia, Deus. Porque todas as vezes que comeres este pão e bebedes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Ele vem. Quando você bebe do cálice e come do pão, você está anunciando que Cristo, ele morreu na cruz do Calvário, Glória a Deus. mas ele ressuscitou, e um dia ele vai voltar para te Aleluia! buscar. Glória a Deus. Glória a Ele Deus. vai voltar para buscar a igreja, a noiva lavada e remida no sangue do Cordeiro de Deus, aleluia. Então não deixa ninguém roubar essa certeza que você tem. Essa é a maior esperança que a igreja ainda aguarda e espera. É ver, aleluia, os céus sendo abertos e o Filho do Homem pisando nas nuvens, e ele gritando com voz de trovão, dizendo: filha minha, igreja minha, vinde a mim, aleluia, porque eu vos escolhi antes da fundação do mundo, aleluia, até a consumação dos séculos. Entre para o céu, entra para o meu reino, entra para a casa de meu Pai, aonde eu vos preparei morada. Oh, glória a Deus. Quando a gente participa, a gente está dizendo para nós mesmos, e estamos dizendo para o mundo: ele morreu no meu lugar, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, e ele vai vir me buscar. Essa é a aliança que eu tenho com ele, essa é a promessa que ele tem comigo, e eu preciso aguardar até o último dia. Não deixa nada roubar essa expectativa tua, essa esperança tua. Não deixa, não deixa. Aleluia, aleluia. Mas e os que comem indignamente?
Porque qualquer que comer deste cálice, deste pão e beber esse cálice indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. A participação indignamente que o apóstolo Paulo ele diz, meu irmão, foi aquilo que eu acabei de falar no início. É quando a gente sabe que é sagrado, a gente sabe que é primordial, a gente sabe que é importante, mas a gente não está nem aí. Ah não, pastor, hoje eu vim no culto, então eu vou participar, eu estou aqui já, né? Então eu vou participar. Não tem reverência. Ah, pastor, mas tem mesmo que participar? Precisa mesmo, pastor? É? Não tem mais reverência com as coisas de Deus. Esses são os indignos. Quantas pessoas estão assim? Quantas pessoas estão assim? Não, se esse mês eu participar, tá bom. Se eu não participar, mês que vem eu participo. Não, mas se esse ano eu não participar, ano que vem eu volto, eu participo. Enquanto tem muita gente assim, tem outros que quando ele pega o cálice, ele já pega o cálice juntamente com o pão, chorando em lágrimas, porque ele sente a presença de Deus, e ele sabe que aquilo ali é primordial para a sua vida e para a sua fé. Ele entende que ele está diante do sagrado. E ele entende, aleluia, que ali ele está renovando a sua aliança com o Senhor Jesus. É, Deus, aleluia. Enquanto tem pessoas que não dão crédito, tem outros que estão participando. E o seu coração já está almejando chegar o próximo dia da ceia de novo, para ele estar junto com seus irmãos participando. Ele está ansiando que o próximo dia chegue de novo, para que ele possa se sentar na mesa. E que ele possa dizer: Jesus, obrigado, Jesus. Obrigado pelo teu sacrifício por mim lá na cruz. Eu não merecia, mas o Senhor desceu, o Senhor se fez homem e pecador por causa de mim. O Senhor me libertou, o Senhor me salvou, o Senhor me santificou. E hoje o Senhor me deu liberdade de estar sentado junto contigo na mesa, participando contigo. E as lágrimas começam a descer no rosto. Glória a Deus, aleluia. E a pessoa começa a sentir a presença do Espírito Santo, começa a falar em línguas com Deus, começa a sentir forte a presença de Deus. Sabe por que é isso? Reverência, aleluia. Reverência porque sabe que está na mesa junto com o Senhor, participando com o Senhor Jesus. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Assim coma desse pão, beba desse cálice. Nós temos algo dentro de nós que é chamado consciência. E a consciência, ela é um tribunal interior que temos dentro de nós. Não precisa o pastor te falar se você tem que participar, ou pode, ou deve. Quem tem que te dizer isso é a sua consciência. Eu não moro com você, não ando com você, não posso te visitar todo dia, então não sei o que você faz. Não sei o que você acessa no celular, o que você vê na televisão, o que você anda conversando, o que você anda fazendo. Eu não sei. É você que tem que fazer o seu próprio exame interior. Usa a sua consciência, que é esse tribunal interior que você tem dentro de si. E se você achar que você está apto, não é que você esteja sem pecado, porque todos nós somos pecadores, mas é estar apto, meu irmão.
é estar em comunhão, é estar no caminho, é estar na vereda, Aleluia, Deus. é estar na mesa. Glória a Deus. Você sabe como é que está a tua vida. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Verso 30 para a gente encerrar. Por causa disso, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Fracos, doentes e muitos que dormem. Fracos, doentes e muitos que dormem. É, Jesus. O fraco, ele ainda pode ser fortalecido. O doente, ele pode ser curado. E aquele que dorme, ele pode ser despertado. Mas a pessoa tem que querer. Se a pessoa não quiser, o Senhor Jesus não vai forçar ninguém. É, Deus. Então fique diante a sua consciência. Nessa noite, eu convido a você a se colocar de pé, em nome de Jesus.